Sejam bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias e hoje a coisa aqui está matematicamente falando perfeita. Estamos aqui com uma equipe fantástica para falar de matemática, falar da importância dela na nossa vida. Então hoje aqui com a gente o professor Helder e o professor Eduardo Leão trazendo para a gente aqui uma discussão aberta, uma discussão que traga muito aprendizado, muita reflexão. Né? Democrática, por que não? Por que não? Né? E não vai ficar, nada aqui vai ser sendo de 30 não, vai ser tudo, né? Pode ser 45 e 60. Porra, taca ali. Então, gente, professor Helder, seu bom dia, boa tarde, boa noite geral aí. A gente nunca sabe que horas que o aluno está vendo um podcast. Então, né? E de repente tem alunos que estão vendo esse podcast aí na academia, na praia, estão ouvindo a gente, estão aprendendo em momentos que antes não estariam, Não né? estariam. E aí, como é que você tá, meu irmão? E aí, pessoal, professor Helder, é que a gente vai fazer realmente esse bate-papo para fazer com que vocês percebam como a matemática ela é divertida e curiosa. O nosso curso de férias está acontecendo, está sendo sensacional. Não sei quando você vai estar vendo ouvindo esse podcast, ou vendo mesmo pelo YouTube, mas o curso de férias que está acontecendo no Colégio Antares esse ano está sensacional. E a nossa equipe está junta, forte. A equipe de matemática mais junta e mais forte, que matemática sempre é divertida e curiosa. Agora, infelizmente, Eduardo disse que não vai plantar bananeira. Então Não, hoje não dá. Hoje Não tem bananeira hoje não? Não tem bananeira não, porque Meu pai bateu o pé na pode televisão. bater o pé na televisão e de repente não rola legal, né, velho? Não, aí de repente vai mostrar rolar. o busto de novo e tal. Não, mas mostrando o bucho, ele... Não sei se você chegou a ver o vídeo que eu plantei bananeira. Não, todo mundo viu, Aí cara. o buchinho do leão apareceu, ele correu lá e botou a camisa assim. É meu protetor. Protetor. Cara, é muito bom ver essa integração, né? É muito bom a gente hoje em dia ter essa noção, porque eu me lembro que lá quando eu fiz terceiro ano em 1518, a gente não tinha noção que os professores tinham essa união, essa participação. Eu acho que desde da concepção do curso de férias, né, que a gente vem conversando, que a gente vem debatendo temas que podem ser aplicados. E todo podcast está fantástico. Esse aqui a gente já sente que vai ser ótimo, excelente. Pode ser Com sensacional. certeza. Vou falar aqui do ponto de vista de um biólogo, né, de alguém que evitou a matemática na vida a todo custo. Cara, eu sempre tive medo de matemática, velho. Matemática sempre me... Mas esse medo antes, né, rapaziada que tá vendo nós, Eduardo Leão aí na fita, tamo junto. Mas esse medo, cara, eu vou te falar, esse medo, ele já foi tese de vários professores de educação matemática, inclusive uma professora minha que acho que não está mais entre nós, é Givanise. Quero até citar o nome dela como uma referência para mim no tocante à educação matemática. Ela tratou, velho, exatamente por que eu tenho medo de matemática. Nada mais, nada menos, João Paulo, esse seu medo pode ter sido de quem pôs esse medo em você. Exatamente. Não é, Helder? O interlocutor, o professor, o cara que leva esse conhecimento matemático para você, ele tem uma responsabilidade absurda. Tem, verdade. Muito grande. E, infelizmente, nós tínhamos há alguns anos, na educação infantil, no Fundamental 1, professores que vinham de uma aversão à matemática. Então, ensinava a matemática de uma forma que eu quero me livrar disso aqui. Eu quero ensinar a adição, ensinar a subtração, mas não colocavam os porquês daquilo. E quando você vê que a matemática ela é divertida e curiosa, eu já disse essa frase aqui hoje, é porque é isso mesmo. E ela é vida, ela é viva, Pronto. né? Por isso que eu comecei conversando com o João Paulo, inclusive eu quero dizer aqui que é um prazer enorme, né? Depois de tanto tempo. Quantos anos, cara? A gente está se encontrando aqui hoje, gente. Faz muito tempo que eu não vejo o Edward Lyon. Eu acho que tem uns mais de 10 anos que a gente não se via, né? Você foi como diz o Matuta, peraí. Né? E eu me lembro do nosso último encontro, fica assim até meio romântico, mas foi bem romântico. Amor, porque você I love é uma you. força muito grande. Amor, I love you. Deixa eu dizer que te amo, né? Deixa eu gostar de dizer. você. Não, mas se liga, ó, por isso que eu comecei, tirando essa onda, que a democracia, saca? A democracia. Antes, a nossa geração, a minha, a sua, a do Helder,
A dele Não é um é? pouquinho anterior. Ele é mais dinossauro. Jurássico. Nós somos mais lions. Eu Não, mas conheço- sério. Agora eu Cara- conheço esse cara desde 96. 96, 97 ali. Eu conheço desde 92. No extinto Júlia Jorge, Não, colégio da foi em Senec. 92 não. Não, foi não. Foi Daí a gente se 99. conheceu mais ou menos em 98. 98, E o, Edu, perfeito. e o Paulo eu conheci em 96. Ele tem esse jeitinho de novinho, mas isso... Olha, se ele não tiver no dilúvio, ele pisou na lama. Não, depois que ele foi Só tem internacional, essa cara aí de aqui, novinho aí. depois que ele foi internacional, é que ó, o bicho tá na pinta, né? São umas irmão? Tá vitaminas, doido, umas brother. vitaminas que eu tomei lá. Não, mas Na só pra Europa. fechar aqui essa ideia, parece coisa de democracia corintiana. Não é isso. É porque, assim, era nos apresentado uma matemática que não era democrática E temerosa, e né? temerosa. Usava-se o ensino da matemática como... Punição até, eu acho. Sei lá. Sabe aquela parada de bater na mão? Como é que era o nome daquilo lá antigamente? Palmatória. Palmatória. Tanto é que quando a gente hoje entra num... Muitos dos que estão ouvindo aqui não sabem nem o que é. Sabe nem essa o que é palmatória. isso. Pois é, a gente entra numa sala e o cara diz assim: vixe, eu pensava que o senhor não era descontraído ou a senhora não era descontraída por ser professor de Cara, matemática. tem muito essa questão desse arquétipo aí, desse pensamento que o professor de matemática é um cara sisudo. Eu tive uns que realmente foram. Ninguém sabe que você é esse doce de pessoa, né? Tirando a brincadeiras à parte. Os dois são. Ninguém sabe desse lado, né? E eu concordo plenamente contigo. Eu acho que é muita responsabilidade do professor que passa a disciplina, o comportamento, talvez o jeito com o aluno e tal, fazê-lo gostar um pouco daquilo, ser agradável, porque você é um transmissor, você é um vetor daquele assunto. Ah, sim, com né? certeza. E o Eldinho vai concordar comigo, com o Anselmo, quero até te passar essa ideia, que por você ser matemático, por você compartilhar o dia a dia, se liga, que até a gente já fez isso, parceiro. O que era uma boa aula de matemáticas era resolver a questão mais bonita. Meu irmão, mais bonita pra mim, velho, pro meu ego. É. Mas o cara que tá ali, a jovem que tá ali, ele não entendia nada e achava que o bonito da matemática era isso. E não é? muitos professores, Eduardo, viam isso. Usavam, O ego, né, começou a brother? colocar aí, Paulo, começou a colocar a matemática como um muro para ele mesmo se proteger daquilo ali. Então ele usava o conhecimento dele, né, que o conhecimento é uma coisa muito particular de se falar, mas ele usava isso para se proteger, para se blindar, para que não fosse Perfeito. atingido. Agora foi dado. Quando alguém questionava uma maneira de você fazer uma questão ou um jeito diferente de você fazer, não pode, não, isso aí foge da norma. Tipo, não tem outra forma de fazer. Se liga aí, ó. Eu tava vindo pra cá com o Helder para essas coisas que quando a gente Vocês vieram de carro ou de moto? veio, como foi que a gente veio, hein? A gente veio andando, caminhando pelo jardim. caminhando e cantando e seguindo a canção. canção. Se liga. Aí a gente vinha conversando sobre algo do curso de férias, que por sinal muito bem preparado. Tá bombando aí. A logística dele tá muito boa, o material, certo? Muito, muito, muito irado. O curso de matemática da gente aqui é um curso que tá muito diferenciado. A gente tem alunos de primeiro, de segundo ano, de terceiro ano e de todas as séries. Mas voltando a dando esse link aí, a gente vinha conversando sobre isso. Eu disse: Eldinho, vai rolar na tua aula, você que vai começar, pode ser que role uma exclamação de um participante. Isso não é nada testando. Não é Aí ele afronta, fala, né? não é afronta, né, brother? Aí ele disse assim: cara, o meu ego é muito preparado para isso, eu não tenho ego. Eu acho que educação, bicho, é essa coxazona cheia de estampa, saca? Legal. O cara chega aqui e diz assim: o MDC, eu fiz assim, Eduardo Leão, eu fiz assim. Por que eu vou excluir um aprendizado? Me excluíram, brother. Na minha época me excluíram. Na nossa Devem ter época. excluído você também, João. Com Por isso que certeza. gerou Você não esse- poderia falar, não poderia falar, porque era o professor, cara. Isso. Professor Eu hoje. tinha medo de falar, de perguntar em matemática. Muito menos. Medo, inclusive, de ser chamado de burro. E medo, inclusive, dos colegas, né? Medo dos colegas. Você tem medo do professor, porque muitas vezes o professor não vai ter, não tinha, porque esse professor terminou ficando no passado, ele não tinha esse feeling de entender que aquele cara ele talvez não soubesse fazer a pergunta de forma adequada. Perfeito. Mas alguns alunos que entendiam a linguagem daquele professor, muitas vezes usavam o ridículo
para também zombar daquele menino que poderia até ser um potencial, mas ia diminuindo diante dessas exposições. Então, algumas perguntas que você queria fazer, depois você teve que aprender numa idade madura e poderia ter aprendido bem antes e ter fluído muito mais em inúmeras outras coisas. Eu vou te dar um exemplo do que você está falando, tá? Por exemplo, eu sempre tive dificuldade em matemática. Tá? Talvez, obviamente, uma predisposição cerebral até, porque se fala na questão tem gente que é preparada pro cálculo, uma parada do seu cérebro que não funciona no número como funciona com a área da saúde ou com a área biológica. O cérebro funciona como um todo, mas obviamente nós, de acordo com a nossa genética, a neurociência está aí para explicar isso, cada qual tem uma predisposição maior para uma determinada área. Existem 9 tipos de inteligência e naquele tempo você dizia que só era inteligente quem sabia a tabuada. Né? É verdade. Né? E aí, eu me lembro inclusive que a tabuada para mim era uma forma de punição. Fica em cima dessa cama aí, só desce quando souber. Né? E era desse jeito. E hoje a gente vê as pessoas decifrando a tabuada. A de 9, você escreve de 1 ao, né, de 0 ao outras 9, metodologias, depois né? ao contrário. Contrário. E a gente é muito contrário a outras metodologias, né? Eu me lembro que a minha filha, nesse período que eu tive... Marcela? Não, Marcela é a esposa. A esposa. A Maria Valentina, nesse tempo agora que a gente morou lá na Inglaterra, ela via matemática de uma maneira diferente. Eu assisti os vídeos, porque pegamos a época da pandemia, e eu dizia, cara, eu não sei nem como ensinar isso para ela. Também não vou interferir para ensinar o meu jeito. Então eles aprendem de uma maneira diferente. E quanto ao exemplo que eu estava querendo dar aqui, que eu vou dar para vocês, é assim. Eu passei a vida achando que não tinha utilidade para mim. Para mim, matemática classificava como sendo uma coisa inútil, uma forma de tortura. Uma cadeira elétrica. E você não estava errado. Foi o que te ensinaram a pensar. Exato, eu queria até que você explorasse esse ponto, né, depois. Mas aí, cara, quando eu chego na faculdade, aliás, minto, já no terceiro ano eu tive professor de biologia que me ensinaram a gostar de matemática. Inclusive, quando a gente fala bem, vamos dizer o nome, né, e o professor Cláudio Ponte, foi meu mentor de biologia aí. Ele ensinava matemática de um jeito dentro da genética. Se liga que é o nosso médico do trabalho aqui, é o nosso médico do trabalho, inclusive. Eu entrei no magistério 2 vezes pela mão dele. É muito massa, não é? Você vê um cara... Uma por ele me indicar, tal, muito legal, trabalhar, e a outra... Muito massa esse... Um grande abraço. Abraço pra você, meu querido. Você é um cara querido pra caramba, formou muitas gerações. Muitas gerações, apaixonados pela forma dele de trabalhar. E aí quando eu chego na terceiro ano para a faculdade, eu descubro que a análise combinatória é massa. Excelente. É fundamental para a genética. Eu descubro tantas coisas que eu posso aprender ali em estatística. Probabilidade, exatamente. Apesar de que a estatística, eu tive o exemplo prático e aplicado, mas eu fiz aquela disciplina também. Introdução à estatística. Cara, não. Cálculo diferencial integral variando não sei por onde, à esquerda pelo infinito. Velho, que era aquilo. Eu preferia ali a onda do Chuck, velho. Imagina se tivesse feito cálculo 3, hein? Muitas vezes, olha, eu não sei se vocês tocam violão, o Eduardo, eu acho que não, você toca, né, Paulo? Mas o pessoal que tá vendo aí talvez toque violão. Existem pessoas que aprendem a primeira técnica de como tocar o violão, aprende o que é uma nota, aprende o que é isso, um si, um dó e tal, e depois vai começar a aprender a tocar a música. E existem pessoas que aprendem a tocar pelo som, e depois que aprenderam a tocar, vão identificar aquelas notas musicais. A matemática, ela ela caminha também junto com a música. E ela faz isso. Existem pessoas que conseguem aprender a matemática a partir da tabuada e começam a olhar a tabuada ali e começar a ver curiosidades na tabuada e vai se apaixonando e depois vai aprender as técnicas. Mas existem outras pessoas que é o contrário, aprendem as técnicas da matemática e depois começam a botar isso em prática. Os dois caminhos são bons. Só que o professor precisa conseguir identificar onde está o feeling daquela pessoa. Como é que você caminha para chegar no âmago? Onde é que vai encantar aquelas crianças, aquelas pessoas que estão aprendendo matemática? E é uma coisa que eu chamo aqui para o Antares, cara. Olha, nós temos aqui o cursinho chamado o Preparatório para o Colégio Militar de Fortaleza. Os professores desse cursinho, eles são sensacionais. Eu digo mandar um abraço para a rapaziada do CMF, vamos? Um abraço grande aqui pro Mário, o Wellington, Marcelo Costa. Mário Botinha. Marcelo Costa.
Esses são os professores de matemática, né, que são os mais antigos, fazem parte desse esqueleto que forma o Colégio Militar, mas eu fico impressionado de como esses meninos conseguem botar na cabeça de crianças problemas como porcentagem, problemas como probabilidade, aritmética, tirando o X da questão, que é o detalhe é esse mesmo. Então, assim... Acho que a maldição é esse X. É esse X que vem atrapalhando a geração. Tem um que é pior. Que botam no lugar... Você já viu um negócio no Reels, acho que é no Reels ou no Instagram, o cara fala assim... Cara, é um bagulho fácil. Aqui, 2 mais 2 dá 4. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 4 dá 8. Aí o maluco veio meter um X, perguntou pelo Y. Dificultou a vida, né? Mas dá X, não sei. Botaram as letras. É um endemoniado que veio e botou letra na matemática. O Helder falou um lance muito massa que eu achei agora nesse instante aqui, alguns instantes. Ele falou assim, cara, a gente tem que encantar. É verdade. Isso. Rapaz, imagina você tá dando uma aula, né, brother? Aí o cara diz assim, pra que eu quero isso? Veja bem, pra que eu quero isso foi uma palavra que perseguiu muito nós esses anos todos. Pra que isso aí serve? Aí eu vou fazer uma ponte aqui com esse curso da gente aqui de férias. Encarecidamente os meninos me deram a oportunidade, que eu amo geometria, trigonometria, essa parada toda e tal. Aí eu disse assim, meu irmão, eu preciso ir nas competências do Enem jogar uma paradazinha dentro de trigonometria, Helder. Básica, mas eu preciso porque é explorada. Aí eu digo, cara, eu tenho na minha sala surfista, que eu conheço, os caras são meus, né? Eu tenho na minha sala gente que vai querer a aula da saúde, tem a pressão sistólica e diastólica, quer dizer, a sistólica é a parada... A menor, né? A sistólica é a contração. É a maior, é a diastólica. E a diastólica, pois é. Aí eu peguei uma questão desse lance aí, cara. Que só era um detalhe que a gente ensina em trigonometria, é o de um máximo e um mínimo. Saca? Aí eu senti, cara, quando eu coloquei a questão das ondas, eu senti que a galera já olhou assim, ei, cara, isso aí é uma coisa que é aplicável. E quando ele viu a questão que você falou da pressão arterial, né? Ele queria só... Qual era a pergunta, João? Era só qual é a máxima minha pressão do paciente. Que o anestesista tinha feito não sei o que e tal. Então, assim, são detalhes que a gente pode manipular conhecendo a plateia. Então, eu acho que ele foi muito feliz na palavra. Como é que essas pessoas esses caras conseguem colocar essa matemática nessas crianças? E eu acho que essa didática deles do militar tá passando para nós também. Há uma preocupação. Eu sempre tenho colocado na equipe... Que tipo de didática, né? Eu sempre tenho colocado na equipe, falar principalmente para os professores do ensino médio que seria bom a experiência deles lá. Sim. Sabe? Os professores de matemática que dão aula no ensino médio e tal, ter a experiência de pegar uma aula, 2 aulas lá com os meninos do Colégio Militar. Até para entender como é que a criança aprende. Exatamente. Porque o cérebro da criança é um cérebro altamente direto. Ele não tem rodeio para o aprendizado. Isso. E ele tem essa pergunta muito frequente, para que serve? Não adianta, por exemplo, o meu filho está na fase dos 7 anos, o Matheus, o mais novo, que é aquela fase de muita pergunta. E aí não adianta dar uma definição complexa para ele, porque ele quer saber o seguinte, para que serve? É uma criança que hoje, ele consegue fazer uma coisa que eu não conseguia fazer no meu tempo. Organizar o cubo mágico. Nem eu. Mas aí ele vai lá no programa, ele assiste um vídeo de 3 minutos e consegue virar aquele troço que eu passei a vida e não consegui. Por quê? Eles fazem a pergunta de maneira prática. Né? Então assim, quando você descortina nesse mistério do para que serve, parece muito que, bom. Cara, por que eu nunca pensei nisso? Exatamente. Essa geração, João, é aquela geração que quer tudo de forma imediata. E direta, né? E direta. Sem rodeio. Então não quer muito rodeio. E eu o Eduardo sabe e outras pessoas que convivem, eu tenho musiquinhas para aprender o que é o seno, cosseno, tangente, aprender as relações métricas no triângulo retângulo, um funkzinho e tal. E eu já fui assim, não vou ensinar isso desse jeito não, eu quero que o menino entenda, saiba de onde vem a fórmula, para usar, não sei o que. Eu disse, rapaz, olha, ele tem que saber por que ele precisa usar. Se ele tiver uma maneira de conseguir gravar isso daqui, de entender como é que aplica
aplica isso aqui, é muito mais Eu tô com essa prático, cara entendeu? de riso aqui, que às vezes eu me lembro de alguma coisa, eu tenho vontade de rir. Eu tô me lembrando do Clóvis de Barros Filho. Quando ele diz, velho, você não tem que fazer, você só tem que aplicar! E lembrando disso daí, interessante, eu tinha um professor de estatística, Legal. na UFC. Estatística. Deus abençoe. É. Nome é Pátria, Filho, Espírito, Pois é, sabe? cara, naquela época, porra, ele não tinha Era aplicabilidade. Ele ainda tinha cabelo. Não, tinha cabelo, né, cara? Eu era bonitinho, velho, tu é doido. Inclusive, eu Por quase incrível não que pareça. reconheço, eu pensei que era o Leandro Carnal chegando aqui. Não, cara, aí isso que ele fazia, no dia da prova, ele colocava na lousa, Helder, todas as fórmulas, desvio padrão, variância e tal, todas as fórmulas de introdução à estatística. Porque ele dizia isso que você está dizendo e que você está... Que se nós soubéssemos... A geração de hoje, cara, eu vou decorar a fórmula... Eu sou contra isso. Eu preciso olhar e dizer assim, eu vou fazer um cálculo onde eu tenho que dar uma média dessa medicação, eu tenho que dar quantas pessoas estão afastadas por acidente de trabalho, eu tenho que dizer qual foi o desvio padrão disso, eu não preciso decorar a fórmula. Eu pego a fórmula que tem na internet, que tem nos meios de comunicação, que pode ser dado. Eu sou contra. Eu já quero dizer que eu sou contra a fórmula. Eu, por mim, eu daria todas as fórmulas. Nessa parte de estatística, saca? Porque eu vou interpretar. Porque O se eu grande lance não é saber a forma, é saber interpretar, aplicar. cara. Né? Como é que tá a minha média? Que Tá é o mais... desvio padrão, Que é né? o desvio padrão. Que é, inclusive, tá assim. Que é uma média Eu ponderada. acho que é o Matheus Jucá que vai falar disso pra eles, né? Isso, Adinho? Eu acredito que Essa sim. parte de Um análise abraço pra ele combinatória. também, né, Mateuzinho? Grande abraço. Um grande abraço pra você, meu filho. Tá fazendo falta, tá fazendo falta. Tá fazendo falta. Trazer um violeiro pra cá, o Nelson. Eu acho interessante o Matheus, é interessantíssimo. Ele é um cara tão tranquilo que a gente vem com a bomba e diz assim, vamos ver. Inclusive, a gente nem consegue entender, né? Como é que Vamos ele consegue ver. ser tão tranquilo. Realmente ele tem um assim, como ele consegue ser tranquilo, não dá pra entender. DNA, não, né? assim, Tem um DNA, né? Assim, mas, DNA do Falar nisso, Matheus. grande abraço, nossa supervisora, nossa parabéns pelo curso Kátia, de férias. Né? parabéns Tá pra sendo você, maravilhoso. viu? A gente está discutindo aqui, Kátia, você que está nos assistindo, como é que ele consegue, o Mateuzinho, ter Mateuzinho uma genética consegue tão ser- calma, né? É verdade. Anos de terapia. Foi isso mesmo. Né? Mas é isso, gente. Olha, o professor ele faz toda uma diferença muito grande nessa mediação do conhecimento, né? Porque o conhecimento não é do professor. Ele é um canal para levar isso para outras pessoas. E muitas vezes, como aconteceu contigo aí, né? O professor, em vez de fazer com que essa coisa flua, ele trava. E esse conhecimento simplesmente não vai. Até na forma como você se refere. O cara diz assim, a matéria do Helder. Né? A matéria do fulano. Do fulano. É verdade. A biologia do João Paulo, João né? Paulo não é minha, Não, cara. A não. biologia é tua, tá dentro de ti, Tá dentro velho. de ti. Com certeza. Agora você falou uma coisa. Ei, fazia tempo que eu não escutava tu falar coisa tão bonita. Amor, é Rapaz, pessoal, não sei se vai embora, que tal, né? Bicho, Clima. tem Não, umas cara, resenhas com esse saudade, bicho aqui, saudade. velho. Não, tem uma resenha com ele massa, eu acho que ele nem lembra mais. Uns 15, sei lá, 20 anos. A gente foi pra um churrasco. Um garotão, todos os dois. Um outro colega nosso, parceiro também de disciplina, que não é do Antares, mas é um parceiro bacana, que é o JK, né? Aí a gente foi pra um churrasco. Ele... Tu eras karateca, né? Ou é karateca ainda, ou já fez karatê, parou. Meu... E aí a gente... O Obi-Wan se aposentou, meu professor. Pois Obi-Wan Kenobi. E ele sempre muito... Esse pessoal da biologia, né? E eu muito calado e... Só... Muito falante. E aí ele falava umas coisas assim, eu tinha acabado de conhecer, aí fomos deixar ele na casa dele. E muito Guaraná, né? Os Guaranazinhos Guaraná gelados. gelado. Mas foi nunca esqueci daquele dia. E você falou agora desse jeito, eu me lembrei de muita coisa que passou, né? E a gente é muito bom. Agora eu acho que todo mundo ficou curioso. Eu também quero saber depois. Aqui. Se não puder falar agora. Não é que não isso é meio posso, que óbvio. Nelson, não para o dedo no pause aí, Não é cara. que não posso, não. É assim, você apareceu do nada, né? Não tem aquela musicazinha para dizer adeus, para dizer mais, né? Pessoal, eu acho que eu preciso. Não, cara, são coisas quando É a gente... amizade, pô. Sabe? O Isso. bom também Engraçado, viu, Eduardo, você falando isso aí.
Cara, eu vim ter amigos assim, próximos, que eu bato papo na biologia de poucos anos pra cá. Eu sempre tive mais amizade com o povo da matemática, com o pessoal da história, sabe? Curiosamente, assim, então acaba gerando uma interação, uma troca de saberes que influencia na nossa aula. Essa amizade, essa troca de informação está enriquecendo. Esse podcast, para quem está em casa assistindo, ele traz informação, ele traz conhecimento. Mas pra gente, cara, eu que tô aqui todo dia, eu tô aprendendo pra caramba. Porque essa interação é muito boa. E assim, eu tava dizendo pro Helder que quem ganha com essa interação nossa é o nosso aluno. Sim. Veja bem. Entenda. Eu e o Helder, por estarmos mais próximos, a gente criou uma certa liberdade. Eu estava dando aula agora, por sinal, concluindo o curso, né, a minha participação, é o de começa amanhã com regra de 3, com porcentagem, matemática. Eu começo amanhã também. É isso, Helder? Fala um pouquinho aí dessa parada que está sendo preparada aí pra rapaziada. Sim, o que eu falar um pouco sobre os conteúdos de vocês, acho que né? ele vai ministrar a partir de amanhã, então dá uma geral pra rapaziada. Isso. O que o Eduardo ia falar agora é que ele tava lá em sala, né? Ele tava na sala e eu tava ali no computador. Eu disse, rapaz, o Eduardo deve estar suado em sala agora, ele tá precisando de um cafezinho. Eu fui levar um cafezinho pra ele ficou emocionado. Eu fiquei porque um bom café e uma boa companhia sempre é muito bom para um bom aprendizado, né? Toda certeza. E aí a gente quebrou o clima lá e os meninos viram que realmente o que se faz com vontade, com prazer, é legal. Eu senti o clima, sabe, cara? Foi massa, legal. Inclusive, se tiver alguma empresa de café nos assistindo, quiser patrocinar, não tem problema dá nenhum. Umas cápsulas bota aqui, perto do Antares, recebe na boa. perto dessa águia zona aqui, irada. É verdade. Vai, Mexi, fala aí. Olha, é o seguinte, né? A gente começou... Começa a rir. Vai, Mexi, fala. A gente começou falando em função, né? O Matheus falou de função. Ele falou de probabilidade, análise combinatória, essa coisa toda que é incrível, né? Antes da gente começar o podcast, a gente estava falando de algumas coisas e uma pessoa citou assim, função. Chega, os olhos brilharam na hora que falou sobre função, porque uma função matemática, ela está em tudo, João. Tudo que você puder imaginar. Vamos fazer esse bate-bola assim? Tipo, eu Fala, pergunto, porque eu não sei. na hora, arrocha. Uma aplicação para cada Pronto. disciplina, cada parte da disciplina Certo. que vocês vão falar. Me dá uma aplicação de cada um. Vai, Aldinho. Função, serve para quê? Pronto. Ai, meu Deus, função serve para tanta coisa, eu vou te dar uma aplicação. Por exemplo, você tem uma aplicação. Imagina que você tem... Mas não fale da gasolina, não. Não. Você tem R$1 milhão e você quer saber quanto tempo você precisa deixar esse dinheiro aplicado para que ele te renda um determinado valor, para que ele dobre o valor a uma determinada taxa. Mas vamos para um exemplo real. Eu tenho 10, na verdade. 10, né? Tá, desculpa. Só no Nubank. 10 milhões, né? 10 milhões. Tá bom, tá certo. Então, imagina o seguinte. Existe uma função matemática que faz isso. Helder, isso não é juro composto? Mas o juro composto e o juro simples é uma função. O juro simples os juros é capital vezes taxa vezes tempo, né, Eduardo? É isso. Isso é uma função que tem 4 variáveis. A função que a gente normalmente trabalha, por exemplo, f de x igual a 2x mais 6. Isso é uma função afim, uma função do primeiro grau, e ele tem uma única variável. Tem, Helder, uma aplicação dessa. Eu trabalho por comissão e tenho um salário fixo. Isso é importantíssimo. Sabe? Isso é prático. Sim. Você, legal, cara. olha só, você ganha... Tudo que envolve variáveis... Sim, uma ou várias variáveis. Pode ser puxado para função. Deve ser puxado. É uma função, na realidade. Cara, sabe aquele negócio, o pessoal diz assim, zerei a vida? Eu tô entendendo hoje, aos 43 anos que de trabalha idade, com educação, né? Aí você enfraquece a parceria, né, amigo? Olha só, imagina o seguinte, você tem um funcionário, que esse funcionário você combinou com ele o seguinte, você tem uma barraca de praia, certo? E você diz o seguinte para ele, cara, você vai ganhar um salário mínimo, vamos imaginar que o salário mínimo seja R$950, mas você vai ganhar 10% de comissão do seu atendimento. Pronto, cara, tá aí. Então, quando o salário dele vai ser calculado em cima disso. Uma outra coisa aí, vamos pensar, o crescimento de uma bactéria.
O crescimento de uma bactéria é uma função exponencial. Ela não é uma reta, porque ela não cresce linearmente. Uma bactéria começa... 2, 4, 2, 8, 4, 16, e 32. isso vai fazer uma curva que é chamado de exponencial. E aí entra... É massa isso que tu tá falando, porque nós temos um biólogo aqui. Aí você fala assim, pô, tá bom, mas será que é porque são fatores biológicos, uma bactéria tem uma reprodução, e se fosse com fungo, por exemplo, seria um crescimento exponencial? Cara, isso vai ser definido por quem criar o tópico. Pela característica do fungo, entende? Mas a biologia, ela tem muita matemática. Muita. Inclusive, depois de Cara, tá na biologia. minha preparação, né, na faculdade, para ser um biólogo e tudo, e estudando, a gente percebe que tem muita... Eu não consigo viver sem a matemática. No meu Instagram agora tem uma aula filmada aí, que é uma aula muita coisa. sobre a genética das populações. Genética das populações. Pronto. Né? P2 mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 100%. Binômio de Newton. Né? E aí, às vezes, acontece de eu estar ensinando de um jeito, eu só sei de um jeito. Tu desenha um triângulozinho de boa, desenha aí vai pegando aquela linha, traz o triângulo de Pascal. Acabou, já foi. O triângulo de Pascal. Responde tudo, né? Para esse assunto e para a herança quantitativa. Olha só. Né? Show. Aí foi quando eu disse, cara, eu sei triângulo de Pascal. 1 e 1, 1, 2, 1. E por que o cara, quando tá dando isso, o professor de matemática tá dando isso? Eu vou dizer agora, não, os materiais estão muito mudados e tal. Show. Melhorou. Mas na nossa época, por que esses caras não diziam isso que tu tá dizendo, brother? Quantas gerações foram perdidas? Não havia acho que essa foi a falta interação. desse exemplo. Cara, me ensina pra que serve. Cara, eu não tô te dizendo que eu não quero aprender. Eu só quero aprender com propósito. É uma coisa com propósito. Só que o cérebro, eu acredito que a mentalidade das pessoas foi se fechando a dizer assim, cara, eu só aprendo se você me disser pra que é. O adolescente de hoje, ele tem essa regra na vida dele. Isso aí, se eu não enxergar a aplicação... Tem uma coisa que eu percebo no adolescente hoje, uma ansiedade no aprendizado. Às vezes eu estou ensinando o menino, vamos dar um exemplo tu aqui. Falou bonito agora, eu digo. Báscara. Ei, cara, tu falou bonito. Não fala de novo. Eu nem me lembro o que eu falei. Nós vamos botar uma pessoa aqui só anotando as frases. É muito então, assim, eu estou ensinando o menino ali a fórmula de Bhaskara. Chapa, rocha, meu filho. Estou ensinando a fórmula de Bhaskara. Beleza. O cara vai resolver uma equação de segundo grau, beleza. Velho, resolver uma equação de segundo grau, por si, não tem aplicabilidade. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Beleza. Resolver a equação de segundo grau. Beleza. Mas a função quadrática, ela vai te dar o máximo e o mínimo, ou o mínimo, de um custo, né? Um custo de uma empresa, né? De um custo de uma empresa. Por exemplo, nosso podcast aqui. Essa parada aí é legal. Nosso podcast vai ter um pico de audiência. E depois ele vai começar a deixar de ser interessante. A própria evolução, Isso. a evolução das espécies, existe um tipo de evolução, né, que é chamada estabilizadora, que ela avalia o peso das crianças, por exemplo. Né? A criança que nasce com 1 quilo abaixo disso, ela tende a não sobreviver. Então não é o melhor peso na relação nascimento-sobrevivência. E de 5 quilos também é difícil, porque a pessoa tem obesidade já e tal. Então o peso médio dessa função aí, peso ideal lá na pontinha, em torno de 3 quilos. 3 quilos, né? Vai dar em função aí você tem um coeficiente, como na área da saúde, quanto eu posso estar abaixo da média e acima. Isso é importante o aluno saber, essa interpretação, isso de função. E quer ver outro aqui, por exemplo, o tempo de ação de um antibiótico no organismo. Show. Cara, show o cara de bola. Tomou um anti-inflamatório, brother. Ele tomou o remédio hoje às 8 da manhã. Por que ele... Vai falar disso hoje, amanhã, né? É, mais ou menos isso. É MDC e MMC. Por que é o dia, ele tomou às 8 da manhã. Por que ele tem que tomar às 18 horas, daqui a 10 horas? Porque vai ter um momento em que a ação daquele... Vocês vão ver tudo isso, viu? E depois vai ter uma ação máxima e depois isso vai cair. Por que ele não toma antes de cair? Porque aquela ação ali naquele momento não vai ser ideal. E a indústria farmacêutica hoje trabalha seriamente em cima disso. Não tenha dúvida Medicamentos disso. que têm uma meia-vida no sangue mais eficiente. Exatamente. Meia-vida que ele está chamando é aquele período, de que está descendo, né? Isso meia-vida é assim, é o período que ela passa no seu sangue, digamos assim. Saco. Entendi. Entendeu? E taxa de absorção mais rápida. Por exemplo, eu quando tenho dor de cabeça, eu não tomo mais um comprimido para ficar esperando que seja digerido. Eu tomo logo um efervescente.
Ah, A assimilação vai ser mais rápida. Né? Mais rápida. Compensação, o ponto de ação dele é mais rápido também. Vai passar menos tempo do sangue, mas A resolveu meia a vida dor. dele é menor, Não deixou mas o ele vai ideal aumentar aumentar. mais rápido. E vai existir uma outra função que vai te dar um medicamento ideal para isso daí. Um medicamento que faça com que a meia-vida seja menor, ou seja, o seu E a organismo- velocidade de ação mais e a rápida. velocidade de ação maior. Existe uma média, como você está falando aí, que vai acontecer, vai fazer isso. Isso é totalmente importante para a Muito, medicina, muito. para a saúde eu vou, de maneira geral. eu me lembrei aqui de uma parada interessante, ó. Eu sempre vamos imaginar uma situação problema aqui, uma situação problema bem, porque às vezes as pessoas ficam a função, tá, massa, a função, eu acho o melhor assunto matemático. Eu acho que a pessoa saiu da maternidade, ela tem que aprender função. Pronto, aprendeu, cara. Eu Ele disse, tem- tu aprende ele tem as função. 3 refeições, É, mais brother. as mamadas. As mamadazinhas e tal. Mas veja bem, alternativas. aí como eu calcular. trabalho já há muito tempo com essa parte de geometria, o Di também pega muita geometria, a gente fica muito, às vezes, no vácuo, né? Aí uma vez, eu lembro que foi uma aluna, não me lembro qual foi a série, ela disse, é muita geometria, né? Muita geometria e tal. Aí eu, tipo, pô, Matemática antes de Cristo era muita geometria, né? É. A escola do. a É, pitagórica eu ouvi dizer que isso aí eu estiver errado, me corrija, pelo amor de Deus. Pra eu não passar vergonha. Que a Euclides não inventou nada, só juntou tudo em compêndios e a Exatamente. matemática É. até então, 300 a.C., era pura geometria. pura geometria, tudo se resolvia mais por ou menos. geometria. As nossas equações, essa que o Eldin falou aqui nesse minuto, a equação de segundo grau era resolvida por geometria. No entanto, essa aluna me fez esse questionamento e eu fiquei, meu irmão, fiquei indignado, ó, cara. Eu digo, Pregnado. eu fiquei naquela onda ali, eu falei, tu quer ser o que assim, profissionalmente? Você tem noção já e tal? Ela falou, eu quero ser médica, acho que foi médica ou foi fisioterapeuta, enfim. Eu falei, ó, vamos imaginar que rola para você uma grana e você vai juntar com outra pessoa e contrata um arquiteto para fazer uma clínica, tá? Então você vai acompanhar essa obra, verdade, né? Então você tem que ter noção de geometria até para estacionar o carro. A minha esposa que me desculpe, que a bichinha não tem noção de geometria, o carro tá todo batido. Mas vamos voltar para cá, porque senão nem almoço hoje. Ainda bem que a minha não vai. Para-choque. Mas veja bem, aí a menina disse assim, eu falei, ó, vamos supor que tu vai visitar a obra. Como nós estamos aqui no podcast, vamos supor que esteja acontecendo uma obra. Aí a pessoa te mostra, te manda hoje via rede social, a planta baixa, eu vou tirar uma parede aqui e tal, um orçamento. Cara, você tem que ter, essa cidadania, ela não pode ser negada à população, João Paulo. As pessoas precisam entender, cara, o orçamento, cara. A nossa vida, João Paulo, é um orçamento, cara. Sim. Então eu tenho que saber orçar. Eu sou profissional. Eu e o Helder vamos colocar uma salinha para dar aula com você. Pô, o cara manda eu vou derrubar essa Vamos parede. imaginar o seguinte, eu vou pegar o teu exemplo. Nós três vamos ter uma sala, nós vamos ter um local onde nós vamos dar aula. Só que nessa sala, nesse ambiente, nesse local, só podem ter 2 aulas. Não são 3 salas, uma para o Eduardo, uma para o Paulo, outra para o Helder. Só são 2. Então, nós 3 precisamos organizar um horário de maneira que, de forma ideal, para a gente ter o menor gasto possível, aquelas 2 salas Isso. sempre estejam ocupadas Isso é por um matemática. de nós 3. Isso é matemática. Sabe o que é isso? Análise combinatória. Aliás, MMC. desculpe. MMC. Porque MMC. desloca-se. Eu sempre. Boa. A questão MMC. do medicamento, né, Eldin? Toma Por tantas e exemplo, tantas horas, eu MMC. tenho que tomar um medicamento de 6 em 6 horas. E eu preciso tomar Pra um mim outro era um medicamento. troço que você dividia, ficava Não, lá, meu filho, é mínimo múltiplo comum. Eu tenho que Pois é. tomar Isso é uma matemática medicação. básica. Então, Diga. é a questão da pobreza Deixa e o do bichinho falar, significado. bicho. Fala, meu filho. Você fala. tem que tomar uma medicação de 6 em 6 horas e outra medicação de 8 em 8 horas. Sabe? Quantas vezes você vai tomar esse remédio no dia? Igual, na mesma hora. Isso é doideira Certo? demais, velho. Vamos lá, já que você está falando em uma construção, eu vou comprar madeira. Posso dar um pra- exemplo? Pode. Dê um exemplo. Você falou o exemplo da salinha, não sei o que, tem tudo a ver comigo nesse exato momento. E aí eu comprei, eu fui lá num site super, né, da moda aí, um chinês,
Comprei umas placas de um negócio que simula o gesso. E eu confesso que eu fiquei com dificuldade. Medi a parede, mas não sabia comprar. Eu, biólogo, né? Sofrendo com a minha matemática limitada. Medi uma parede que eu queria fazer lá um embelezamento e não sabia comprar. As placas eram de 60 por 50, uma coisa assim. Dividir a área maior pela área menor. Eu não sabia calcular. Cara, isso aí, meu irmão. Isso aí, brother. Isso é habilidade do Enem, cara. Eu não tenho essa habilidade. Isso é habilidade. Aí, é por isso que. É por isso que nosso aluno tem, né? Que vocês que vão fazer. Não, mas é sério. Olha, cara, tô falando numa coisa aí séria pra caramba, velho. Ó, o meu pessoal irmão, comprar piso, né? Comprar revestimento. Não é, cara, isso é cidadania, bicho. E aí você precisa de matemática. Então tá aí, matemática é vida. Já entrou na vida. Aí na biologia da medicação, já entrou na vida na sua questão financeira, econômica. Eu não estou aqui, nós não estamos aqui como professores. Eu não gosto. Eu acho que eu me permito a expandir esse nome, Veraldinho, porque eu sei que você é um grande educador. Nós, como os educadores matemáticos, eu me nego completamente a dizer que nós não temos o compromisso com os axiomas. O que são os axiomas? É aquela matemática voltada para quem precisa. Veja bem, eu tenho um aluno. Como é o nome do seu filho? Mateus. O Mateus. O Mateus é um cara um garoto que você diz, esse menino tem talento. O Levi, o filho dele, ele vai para a Olimpíada. Então, essa matemática, ela tem que passar por um processo axiomático. Porque quem está nos assistindo pode pensar que nós estamos dizendo que tudo que nós aprendemos de axiomas, de teoremas, está sendo inválido. Não. Mas para a nossa sociedade, que nós estamos vivendo, João Paulo, a gente tem que saber qual remédio que a gente tem que dar, para quem e a dose. Que remédio? Para que paciente? E a questão é a seguinte, olha, você é biólogo, você precisa de matemática, não tenha dúvida. Mas você precisa de toda a matemática? De jeito nenhum. Boa. De jeito nenhum. Entendeu? Boa. Eu sou engenheiro, eu vou precisar de matemática? Muito. Mas vou precisar de toda a matemática? Não vou precisar de tudo. É aquela velha história, o cara vai ser médico, ele vai precisar de botânica? Não. Talvez se ele for fazer alguma coisa na área de medicina natural. Né? E hoje em dia tá cada vez mais, como é que eu posso te dizer, o estudo tá cada vez mais sobre encomenda, on demand. Né? Tipo assim, eu quero aquilo ali, não quero tudo. Você assiste todos os filmes do Netflix? Não, tem coisa que você não gosta. Exatamente. Cara, isso é uma pegada muito forte, viu? Eu acompanho algumas coisas assim, não sou muito de... Assim, vamos supor, eu ainda estou me alfabetizando, né, nessa parte de rede social, digital e tudo, mas assim, essa pegada que tu falaste aí é interessante. As pessoas hoje, elas estão muito... Eu quero só isso. Meu irmão, eu quero só essa tampa aqui, bro. Não quero a garrafa toda, então pronto, você vai. Cara, acontece um negócio com a matemática, com a biologia, com a história, com tudo. Eu comecei... No ano de 2000 eu comecei um canal de biologia meu lá no YouTube, gratuito, aberto, no sentido de democratizar o ensino mesmo, né? E sem nenhum viés comercial. Biologia por biologia, vontade de ensinar. E eu comecei a gravar aulas de 40 minutos, 45 minutos, e comecei a perceber que a pegada não é essa. Né? Ou seja, eles querem saber o seguinte, professor, eu quero saber o que é a prófase, ao invés de eu gravar a divisão celular inteira. Entendi, saquei. Isso, tá? A intérfase, o que é que ela é? E aí eu tô já no projeto de fazer os cortes. Entendi. E gravar vídeos mais curtos. Porque se a gente prestar bem atenção, a rede social está induzindo o nosso aluno a pensar em 15 segundos, 60 segundos. Então seria no tipo, isso seria aquele lance que até o nosso amigo Adenis, um beijo para você, Adenis, ele fala muito de memória, ele faz um assunto, vamos supor, divisão celular, ciclo de Krebs, tá? Aí ao invés de eu dar respiração celular exatamente. Inteira. Pronto. É isso, né? Vamos falar na nossa matemática. Mas eu queria falar de biologia. Olha, é mais ou menos o seguinte. É chato, de vez em quando só. O aluno, ele quer ir lá no YouTube, ele quer ver um podcast, ele quer ver aquilo dali. O cara vai falar sobre equação de segundo grau. Mas eu não quero entender porque... A forma fatorada. Não. Como é que eu resolvo? Pronto. Shorts, não... Até o YouTube tem agora a versão que são shorts.
Que são os videozinhos curtos que trazem algum ensinamento rápido. É claro, no canal você pode fazer vídeo de 2 minutos. Às vezes, só que você entra no YouTube de vez em quando? Como reiniciar meu tablet. Exatamente. Como consertar a perna do meu óculos que quebrou. perfeito. Aí você vai lá e... Tem um cara a cola é fazendo essa. isso. Aí você tá Ei, bicho, funcionando. fica elegante de óculos, ó, cara. Pode Gostou crer, aí? daí valor. Aquela cara muito louca. Ainda bem que é só para de perto, que de longe... E aí pensando nesses cortes ou nessa... Na realidade, pensando de maneira geral, né, Eduardo? É. A gente selecionou, eu, Eduardo e Matheus, né? Agora, vamos trabalhar o quê? Matheus fica com isso, o Eduardo fica com isso, o Helder fica com isso. Eduardo ficou com mais repartido. Geometrias, né? Geometrias e aquela trigonometria básica, né? Do triângulo retângulo. Foi muito bom. Que é necessário. Que é necessário. Deixa Foi eu te muito pegar, bom. dentro daquela proposta que eu fiz antes, você falou trigonometria. Você já falou umas 3 vezes a sinal que você gosta. Eu gosto pra caramba, velho. Trigonometria. Gosto. Tudo de geometria. Você sabe o que é que eu me lembro de trigonometria? A minha visão de aluno da década, né? Já né? E aí o conhecimento que eu trouxe de lá foi o seguinte: é um troço gigante, uma mutação na lousa, ainda era lousa de giz, que no final dá Ou menos 1 a 0. ou 0. Aí o que é que eu fiz? Rapaz, ao invés de aprender isso daí, eu vou chutar. Eu tenho 33% de chance de acertar. Mudou muito, cara. Mudou Pra muito. que serve a trigonometria? Olha, Uma uma aplicação- pergunta muito difícil de se responder de imediato, tá? Isso é muito difícil, tá? Porque a depender da demanda, né? Por exemplo, se eu estiver aqui com um camarada que vai fazer uma prova do ITA, presta para muita coisa. Mas vamos falar a nível básico. O mais básico O que é? O mais básico possível. básico possível. Show. Tu saca que as rampas, né, Eudinho? As rampas de hospitais, tu saca que o que manda na rampa é Inclinação. a inclinação. Então a gente precisa ter noção dessa inclinação para satisfazer o paciente, para ele não inclinar muito. Então Rampa isso de hospital, elas são longas e inclinação leve. leve. Então isso é a Para tangente. cadeira de roda. É a tangente porque ela tem a ver com os catetos. Aquela rampa ela é um triângulo, brother. Então eu tenho que mexer aquilo ali, eu tenho que ter uma noção para que a rampa fique mais agradável. Então tem a ver com a tangente. Uma outra coisa também assim, é bem básico, muito importante, essa coisa que eu te falei nesse instante. Inclusive você até falou da pressão arterial. Você sabe que... Eu queria até que você me ajudasse, como é que é o nome daquele aparelho que fica nas UTIs e que a gente mede monitorando cardiamente o paciente, né? Aquilo ali é um senoide. É um senoidal, é uma função Inclusive, seno. aquele desenho, Eduardo, ele não é aleatório. Não. Ele faz, né, uma primeira curvinha, É o período. que é a sístole atrial. Olha aí, olha. Aí ele Como é faz que- aquele Vzão Olha assim, só, tá vendo? como que é a importante? sístole ventricular e a diástole atrial. E depois mais uma curvinha e vai, que é o retorno, né, da relaxamento. Pronto. A Até o diástole relaxamento, ventricular. aí começa de novo, né? Aí começa de novo. Então elas se São repetem. períodos. Quando eles estão começando a ter desenhos estranhos, assim, para baixo ou para cima, é sinal de uma fibrilação. Ou seja, E o médico calcula a distância entre os funciona. picos Então, isso é trigonometria. A trigonometria que eu digo que é Se básica, aquele mas é período- básica. Se aquele período não for o mesmo, ele vai identificar uma arritmia. Uma arritmia Exatamente. cardíaca. Boa, Pronto, cara. cara, é isso. Então é isso. É isso. Rapaz, ó, educação Cérebro matemática. explodindo pela segunda vez, registra aí, né? Educação matemática. É essa a proposta da gente, cara. E outra coisa, assim, em relação à trigonometria. Trigonometria me lembra triângulo, né? E a trigonometria, ela relaciona sempre ângulos e medidas e segmentos. Por exemplo, o teu microfone aí, ele está formando um ângulo. E esse ângulo aí, a depender desse ângulo... Vai o você seu conforto. Vai o teu conforto e vai ter uma altura diferente para o teu microfone. É. A depender desse ângulo aqui. Mas se essa haste que segura esse microfone tivesse uma outra dimensão, esse meu ângulo teria que ser diferente. Então eu relacionei Se ela uma fosse medida, menorzinha, o ângulo estaria mais meu aberto. ângulo teria que ser Perfeito. maior e tal. É isso. Então a trigonometria faz isso. Ajuda na arquitetura. Total, Com certeza. Total, Na engenharia. por exemplo, aqui na nossa sala, olhando aqui pro teto, tem vários triângulos aqui, entendeu?
Então a gente consegue perceber esse tipo de coisa, eu me distanciar um determinado ponto, até um determinado ponto de uma parede. Só olhando para a parede, e a partir da minha altura, eu consigo fazer uma estimativa da altura daquela parede. Eu posso, me afastando dessa parede, é um cabeção, com a não? altura, eu posso montar um triângulo aí, botou o dedo e na a cabeça. partir disso eu posso estipular, essa parede aqui tem 3 metros. Entendeu? E isso, quem nos ajuda a fazer isso é a trigonometria. Rapaz, fantástico. Fantástico. Cara, nós estamos aqui batendo vários recordes agora nesse momento. Um, eu espero que seja de audiência, né, do vídeo. O outro é de tempo. Eu jamais imaginei que a gente ia bater com matemática. Confesso, confesso meu preconceito. Eu jamais imaginei que com matemática a gente ia bater o vídeo de muita em termos de duração. Como é que eu sei? Porque o Nelson tá ali já com o cartaz na mão levantando o celular aplicativo. Ô, Nelson. Ô, meu irmão. Nelson. Se liga aí, bro. Ei, meu irmão, vou dizer um negócio aqui pra tu, velho. Tem um cabelo massa, viu? Só me fazendo inveja, né, brother? Nelson aí. Tá solteiro, Nelson? Tá não, mas eu tô afeito dos cabelos dele. Eu já ia divulgar aqui o WhatsApp do Nelson. Mas arrocha aí, pai. Mas aí nós estamos batendo esse recorde, batendo um recorde de compreensão de matemática. Eu acho que não só para mim, porque eu tô aqui como leigo, né? Eu uso a matemática como todo ser humano tem que usar dentro da sua disciplina, mas entendendo cada vez mais para que ela serve. Então, esse programa está abrindo a cabeça do nosso aluno, e eu creio, do nosso aluno e daquele que não é aluno do Antares também, mas que é muito bem-vindo aqui nesse espaço democrático de educação. Com certeza. E fazendo criar aquilo que eu acho que é fundamental para aumentar o interesse, que é gostar, desmistificar, tirar o medo. Exatamente. O cérebro da gente, ele trabalha com um binômio de força muito grande. A neurociência explica. Ele foge o máximo da dor e busca o máximo prazer. Por que a gente engorda às vezes sem ir para academia? Porque buscar o prazer não ir. E fugir da dor também não ir. Aí converge para a mesma coisa. Só que hoje está dando aquela vontade de aprender mais sobre matemática. Eu estou pensando aqui como é que eu posso aprender mais sobre matemática para colocar dentro da biologia, dentro da minha sala de aula. E aí eu já lhe deixo até já uma abertura, já que houve essa interação entre a gente, já, por que não, brother, seminários de biologia com matemática, onde pudesse falar, enfim, interagir ou com os alunos, podcasts, né? Porque esse projeto dos podcasts de férias, eu também não sei quando você está me assistindo, mas, perdão, esses podcasts de férias estão marcando o início de um grande projeto dos podcasts do Antares. Por isso que a gente fala que o nome que a gente encontrou foi Altas Ideias, né? Inclusive pegando o ATS aí do Antares, ó, Altas Ideias. A gente trazer cada vez mais discutindo novas ideias para explorar aqui. Então a gente já pode deixar aqui o convite para a gente se comunicar e marcar um próximo aplicado. E o papo fluiu de uma forma tão intensa que eu terminei não falando aqui os assuntos que a gente escolheu, a equipe escolheu para ser... Acontece muito, viu? Acontece muito. Para a gente trabalhar durante o curso de férias. Mas fala aí rapidinho, só a lista. Rapidão, olha. A gente decidiu falar em funções, razão, proporção, tudo isso foi citado aqui durante o podcast. Porcentagem, regra de 3, divisibilidade, análise combinatória, probabilidade e geometria plana. Geometrias, né? Porque foi a plana e a espacial também. Pronto, a geometria plana e a geometria espacial. A geometria analítica é um pouco, né, Eduardo? Não, eu não fui para analítica. Não, mas assim, de conteúdo que a gente pudesse explorar para Enem. Não, a gente muito pouco. Eu peguei a prova, as últimas, olhei juntamente com a parceria que a gente tem, né? A gente faz as coisas juntos. Não, a parada vai ser essa aqui. Aí eu não resolvi. A geometria plana e a espacial valia a pena, talvez, a analítica. Esses assuntos, João, o aluno não pode ir para o Enem sem ter noção deles. E aí eu digo e chamo, olha, vejam, revejam, podem entrar no YouTube do colégio, vocês vão ver esse assunto. Se você pode digitar ATS e o assunto, com certeza você vai ver lá. Eu, ou o Matheus, ou o Eduardo, ou qualquer um outro professor da equipe. Citar aqui o nome do Jefferson, né, cara? O Jefferson, brother. Tu é do Jefferson, não. Um abraço pro Jefferson. O Jefferson, o Judson. Maravilhoso. Judson. Que tá mais conosco, Paulo Lobo, a galera da matemática. Paulinho, o Lobo foi aniversário dele e acho que há 2 dias do dia que esse programa vai ao ar. Pois é, cara. Parabéns, é uma galera muito forte, viu?
Uma galera muito forte. E você me conhece, João, há muitos anos. Você sabe que a gente tem uma sinceridade muito grande. E, cara, dá pra se sentir bem pra caramba, sabe? Cara, dá pra se muito sentir massa. Massa. E sem contar que a gente tá falando só da equipe do médio, né? Porque o podcast tá mais virado pra Enem. Mas tem um eu fundamental. sempre... Por enquanto, mas a gente vai quer atingir tudo. E eu sempre tô aqui chamando a atenção pra galera. E falando da matemática, é o pessoal com quem eu tenho mais convívio, né? E eu posso dizer assim... Dá um abraço pro Djalminha, cara. É um trabalho sensacional. E o Djalminha, brother. Djalminha, realmente, eu não tinha falado. Djalma. Galera, cara, é muita gente. Você vai conhecer muita gente bacana, meu irmão. Pode ser. Legal. A galera da matemática, fundamental e mas médio. É uma equipe sensacional. É, muito legal. Show de bola, cara. E eu vou só fechar aqui a minha com relação a tudo isso que aconteceu. Eu sou um cara que penso muito, sabe, velho, que as coisas acontecem no tempo de Deus, tá? E eu acho que o tempo foi esse. Eu acho que a gente se encontrou no tempo que ele preparou para que a gente pudesse passar para essa rapaziada essa expectativa, essa boa nova, meu irmão. Essa pegada, sabe? Estar com você, estar aqui com o Helder. E eu acho que eu só tenho que agradecer o convite. E, meu irmão, pode chamar a hora que quiser chamar, João. Show. Cara, muito obrigado. Eu agradeço demais. Esse cabecinha, olha a cabecinha dele. A quantidade de matemática que tem aí dentro. Isso, não tem matemática. Sem justiça, não tem nada a ver. Essa galera que tá conosco aí, né, Jé? Eu realmente quero agradecer a você, o convite, agradecer ao Colégio Antares pela confiança do convite. Agradecer demais a nossa supervisora, a Kátia Verus, uma pessoa que tem feito muita diferença aqui pra gente. Formação das nossas áreas. Na hora que precisar é só avisar, eu estou a 9 dígitos de distância. A matemática de novo. 9 dígitos de distância. Vou fazer o arranjo desses 9 dígitos, da quantas maneiras tu pode chegar até aqui. Dá muita coisa. Então, que a nossa amizade João, beijão, viu, cara? cresça em progressão geométrica. Olha aí. PG, Não é isso? E que a gente tenha um programa em breve também de matemática, biologia, com história, com geografia. Cara, que fantástico. Que bate-papo fantástico. E eu quero ver um camarada aqui, viu? Quem? Esse camarada eu quero que você traga aqui. Convide logo. Eu vou logo convidar. Eu vou convidar o Jefferson. Pronto. Que eu quero ver ele falar, que o homem não fala. Gente boa, rapaz. Jefinho, um grande abraço, meu brother. Vai dar certo. Galera, então esse foi o nosso podcast hoje de matemática, fantástico. Compartilhe, né? Se você gostou, além de deixar o seu like, que ajuda a ranquear esse vídeo para cima, né? Ajuda a mais pessoas verem. Entenda, quando você dá um like num vídeo, você está tornando ele mais assistível. Aumentando a palavra aqui. Porque ele vai ranqueando lá no YouTube, nas redes sociais, as métricas, o algoritmo famoso, né? E aí isso vai aumentar as chances de alguém receber esse conteúdo de tanta qualidade aqui produzido para você com tanto carinho, com tanto empenho, tá bom? Papo, né? Estamos no YouTube, estamos no Spotify e nas melhores plataformas de streaming de conteúdo para que você possa nos acessar. E a gente se vê no próximo podcast. Um grande abraço, com sempre aqui altas ideias. Valeu, galera. Tchau, gente.